Cuidado! Ansiedade financeira. Deus adverte. A ansiedade financeira tem sido um dos maiores desafios da atualidade, mas Deus nos deixou uma orientação clara e poderosa sobre como lidar com essa preocupação. Em Filipenses 4, 6, 7, aprendemos que a oração e a confiança em Deus são essenciais para encontrar a paz verdadeira e proteger nosso coração das decisões impulsivas que podem nos afastar da prosperidade financeira e espiritual. Neste vídeo, vamos explorar como evitar a ansiedade nas finanças, aprender a confiar na providência divina e tomar decisões alinhadas à sabedoria de Deus. Não é apenas sobre superar preocupações, mas também sobre experimentar uma transformação completa e equilibrada em sua vida financeira. No final deste vídeo, você encontrará um passo especial que pode mudar sua relação com o dinheiro e abrir as portas para a verdadeira paz e prosperidade que Deus deseja para você. Fique até o final e descubra como alcançar isso ainda hoje. Após refletirmos sobre como a ansiedade pode impactar nossas finanças e decisões diárias, é essencial entendermos como alinhar nossas ações e pensamentos aos princípios de Deus. A prática de confiar nele é fundamental para encontrar equilíbrio e sabedoria em momentos de desafio. Hoje, em Filipenses 4, 6, 7, veremos como a oração, a gratidão e a entrega das preocupações a Deus nos ajudam a alcançar a verdadeira paz e a agir com sabedoria. Este versículo nos mostra que Deus deseja guardar nossos corações e mentes para que possamos viver de forma plena e próspera, mesmo em meio às adversidades. Vamos descobrir juntos como esse ensinamento pode transformar nossa abordagem às finanças e trazer estabilidade espiritual e emocional ao nosso dia a dia. A palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Este poderoso versículo nos lembra que Deus nos oferece um caminho para superar as ansiedades que afetam nossa vida, inclusive na área financeira. Ele nos convida a trocar nossas preocupações pela confiança nele, através da oração, gratidão e entrega. Essa prática não apenas alivia o peso emocional, mas também nos capacita a tomar decisões mais sábias e equilibradas. Na palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Este trecho nos desafia a abandonar a ansiedade e confiar em Deus em todas as áreas de nossa vida, inclusive nas finanças. Quando Paulo escreveu este versículo, os cristãos filipenses enfrentavam perseguições e desafios financeiros. Ele os incentivou a rejeitar a ansiedade, lembrando que Deus é um Pai amoroso que cuida de seus filhos em todas as circunstâncias. Hoje, esta mensagem nos ensina a combater a ansiedade financeira confiando em Deus. Em vez de tomar decisões precipitadas, como gastar mais do que se pode ou buscar soluções rápidas, devemos nos voltar a Deus em oração, pedindo sua orientação para administrar nossos recursos. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, experimentamos uma sensação de alívio e clareza mental. Isso nos ajuda a evitar escolhas impulsivas e a focar em economizar, planejar e investir de forma sábia, sabendo que Deus está no controle. Na palavra diz: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Este trecho nos lembra que Deus deseja que entreguemos nossas preocupações a Ele com confiança e gratidão. Na cultura judaica e cristã primitiva, a oração era vista como uma demonstração de dependência total de Deus. A gratidão, mesmo em tempos difíceis, refletia uma fé inabalável de que Deus supriria todas as necessidades. Em situações financeiras difíceis, essa prática nos ensina a orar com gratidão antes de agir. Por exemplo, ao criar um orçamento, agradeça pelo que você já tem e peça a Deus que guie suas decisões para maximizar seus recursos e evitar gastos desnecessários.
A oração regular promove clareza mental e foco, enquanto a gratidão muda nossa perspectiva para valorizar o que temos, em vez de nos concentrar no que falta. Isso nos motiva a economizar, investir e usar os recursos de forma alinhada aos valores de Deus. Na palavra diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Este trecho destaca que a paz divina vai além do que podemos compreender ou explicar. Para os cristãos filipenses, que viviam em constante incerteza e perigo, a promessa da paz de Deus era um alívio transformador. Paulo ensinou que essa paz não dependia das circunstâncias externas, mas de um relacionamento profundo com Cristo. Essa paz divina é essencial em momentos de crise financeira. Quando enfrentamos dificuldades como dívidas ou perdas inesperadas, podemos confiar que Deus está trabalhando por nós, mesmo quando não conseguimos ver uma solução imediata. A paz de Deus nos ajuda a evitar reações impulsivas em tempos de dificuldade. Com uma mente tranquila, somos capazes de tomar decisões mais equilibradas, como renegociar dívidas, ajustar nossos gastos e buscar alternativas para gerar renda de forma planejada. Na palavra diz, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Este trecho nos assegura que Deus protege nossa mente e emoções quando confiamos nele. Os cristãos filipenses precisavam de força emocional para suportar as tribulações. Paulo enfatizou que essa proteção vinha de Cristo, que guardava seus pensamentos e sentimentos contra o medo e o desespero. No âmbito financeiro, isso significa evitar que preocupações excessivas nos levem a tomar decisões erradas. Quando confiamos que Deus está no controle, podemos agir com sabedoria, resistindo à pressão de fazer escolhas precipitadas e focando em soluções sustentáveis. A proteção divina nos ajuda a manter uma visão clara e objetiva, mesmo em momentos de dificuldade. Isso permite que tomemos decisões financeiras baseadas na fé e na prudência, evitando comportamentos destrutivos como gastos excessivos ou apostas arriscadas, e priorizando o planejamento a longo prazo. Filipenses nos ensina que Deus nos oferece um caminho para superar a ansiedade financeira e emocional. Ao confiar nele, por meio da oração e gratidão, experimentamos a paz que protege nossa mente e nosso coração. Essa confiança transforma a maneira como administramos nossas finanças, guiando-nos para escolhas alinhadas aos valores divinos e nos levando a uma vida equilibrada e próspera. O controle emocional é uma jornada de transformação, especialmente em momentos de ansiedade financeira. Deus nos chama a abandonar as preocupações excessivas e confiar plenamente nele. Como aprendemos em Filipenses, a paz que excede todo entendimento é uma promessa de Deus para aqueles que apresentam suas preocupações a ele. A mudança necessária para experimentar essa paz muitas vezes envolve entregar o controle e permitir que Deus molde nossa mente e coração. A palavra diz, com amargura de alma, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto. Ó Senhor dos exércitos, se olhares para a humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo nunca será cortado. Fim de Samuel 1:10-11. Ana vivia em grande aflição emocional. Infértil, enfrentava a zombaria contínua de Penina, esposa de Eucana, que a provocava por não ter filhos. Na cultura daquela época, a esterilidade era vista como um sinal de desonra, colocando Ana em um lugar de humilhação constante. Sua dor era tão profunda que ela não conseguia se alimentar e passava seus dias chorando. Em um momento de desespero, Ana tomou uma decisão transformadora. Em vez de permitir que sua dor a consumisse, ela entregou suas preocupações a Deus. No templo, ela orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli inicialmente pensou que ela estivesse embriagada. Ana explicou sua angústia e reafirmou sua fé, fazendo um voto de dedicar a Deus o filho que ela tanto desejava. Deus ouviu a oração de Ana
e, em resposta à sua fé, concedeu-lhe um filho, Samuel. A transformação de Ana não veio apenas com a resposta à sua oração, mas também com a paz que ela experimentou ao entregar suas ansiedades a Deus. Imagine a dor de Ana. Todos os anos, ao subir ao templo com sua família, ela se via confrontada com sua incapacidade de gerar filhos, enquanto Penina exibia sua fertilidade como um troféu. Cada provocação era um golpe em sua autoestima e cada oração parecia não ser respondida. No entanto, Ana encontrou em Deus a força para enfrentar sua dor. Ao apresentar suas angústias em oração, ela experimentou a paz prometida em Filipenses 4, 6, 4 e 7. Mesmo antes de receber a resposta de Deus, Ana voltou para casa com um coração renovado, confiante de que Deus estava no controle. Assim como Ana, todos enfrentamos momentos de ansiedade e dor. No entanto, Deus nos convida a entregar nossas preocupações a Ele. Quando fazemos isso, Ele transforma nossas vidas, nos dá força para perseverar e nos guia em direção a um propósito maior. Ana nos ensina que a paz de Deus não depende das circunstâncias externas, mas de nossa disposição de confiar nele. Quando colocamos nossas finanças, decisões e ansiedades nas mãos de Deus, experimentamos uma transformação que fortalece nossa fé e nos conduz à verdadeira prosperidade. A história de Ana nos oferece lições práticas para lidar com a ansiedade financeira. Busque Deus em oração. Em vez de tomar decisões impulsivas, apresente suas preocupações financeiras a Deus. Peça sua orientação antes de qualquer ação. Pratique a gratidão. Mesmo em tempos difíceis, reconheça as bênçãos que Deus já deu. Isso ajuda a mudar sua perspectiva e a evitar atitudes de desespero. Planeje com sabedoria. Assim como Ana cumpriu seu voto com responsabilidade, organize suas finanças com integridade e priorize decisões alinhadas aos valores de Deus. Romanos 12, 12. Resume bem essa mensagem. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quando seguimos esses princípios, permitimos que Deus transforme nossas preocupações em paz, guiando-nos para uma vida equilibrada e próspera, tanto emocional quanto financeiramente. Após refletirmos sobre como Deus molda nossos corações e nos guia para a transformação necessária, fica evidente que Ele nos chama a agir. A mudança que desejamos não ocorre apenas com intenções. Ela começa com a coragem de aplicar os princípios divinos em nossa rotina. Filipenses 4, 6, 7. Nos lembra que a paz que excede todo o entendimento é resultado de entregarmos nossas ansiedades ao Senhor, confiando nele com total dependência. Os ensinamentos bíblicos são mais do que palavras inspiradoras. Eles são ferramentas práticas que nos ajudam a enfrentar decisões diárias com sabedoria e equilíbrio. Quando confiamos nossas preocupações financeiras e emocionais a Deus, Ele transforma nossas ações em reflexos de sua vontade. É nesse momento que nossas escolhas se alinham ao propósito divino e encontramos prosperidade verdadeira. Se os desafios têm parecido grandes demais, lembre-se de que Deus nunca nos deixa enfrentar as lutas sozinhos. Ele está presente em cada passo da nossa caminhada, oferecendo conforto e direção. E nós, como canal, estamos aqui para fortalecer sua jornada, apresentando soluções práticas fundamentadas na palavra. Agora, vamos juntos explorar maneiras de aplicar os princípios divinos de forma prática e eficiente, transformando nossos pensamentos e atitudes para viver uma vida financeiramente equilibrada e espiritualmente próspera. A palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Este versículo é um convite para deixar de lado a ansiedade, colocando nossas preocupações diante de Deus com fé e gratidão. Ele nos ensina que, ao entregarmos nossas aflições nas mãos do Senhor, somos envolvidos por uma paz que transcende qualquer entendimento humano.
Hoje, vamos explorar como esse princípio pode transformar nossa abordagem nas finanças e na vida cotidiana, trazendo equilíbrio e prosperidade espiritual. Imagine estar diante de uma situação financeira desafiadora, como dívidas crescentes. Em vez de se deixar consumir pela preocupação, adote o hábito de planejar com calma. Reserve um momento diário para listar suas finanças e apresente cada detalhe a Deus em oração. Essa prática não apenas diminui a ansiedade, mas abre caminho para encontrar soluções práticas. Quando eliminamos a ansiedade, podemos tomar decisões financeiras mais racionais e estratégicas. Isso significa evitar compras impulsivas e planejar metas claras, como criar uma reserva de emergência ou investir em um curso para melhorar sua carreira. Essa abordagem reflete sabedoria divina e fortalece nossa estabilidade. Na palavra diz: este trecho nos ensina que a oração é a chave para entregar nossas preocupações a Deus. A gratidão é essencial, pois reflete confiança em sua provisão. Considere uma família que enfrenta dificuldades para pagar as contas. Em vez de se desesperar, reúna todos para um momento de oração em conjunto. Ao agradecer pelo que têm, como saúde e união, eles reforçam sua fé de que Deus proverá o necessário. A gratidão ajuda a evitar uma mentalidade de escassez. Em vez de focar no que falta, você aprende a valorizar e administrar melhor os recursos disponíveis. Isso pode significar cortar gastos desnecessários ou economizar pequenas quantias que, acumuladas, fazem grande diferença. Na palavra diz: a paz prometida aqui não é apenas ausência de conflitos, mas uma tranquilidade profunda que vem de confiar totalmente no Senhor, mesmo em meio às adversidades. Imagine alguém que perdeu o emprego. Em vez de ceder ao desespero, esse indivíduo busca em Deus forças para manter a serenidade enquanto procura novas oportunidades. A paz interior permite enxergar possibilidades que a ansiedade muitas vezes obscurece. Ter paz em momentos difíceis ajuda a evitar decisões precipitadas, como contrair dívidas desnecessárias. Além disso, essa serenidade permite planejar com sabedoria, economizar com propósito e investir em oportunidades que reflitam confiança no cuidado de Deus. Na palavra diz: Deus promete proteger nossos corações e mentes contra a angústia e o desespero, desde que permaneçamos em Cristo. Pense em um empresário que enfrenta uma crise em seu negócio. Em vez de tomar decisões baseadas no medo, ele busca a orientação de Deus e encontra novas estratégias que antes não eram claras. Sua fé guia seus passos para uma solução. Essa proteção espiritual nos ajuda a manter o foco no longo prazo, evitando soluções imediatistas que podem trazer prejuízo. Por exemplo, ao investir em educação financeira ou aprender sobre investimentos éticos, alinhamos nossas finanças aos valores divinos. Filipenses nos ensina que a verdadeira paz começa quando entregamos nossas preocupações a Deus e confiamos em sua provisão. A prática da gratidão e a busca constante pela direção divina transformam nossas decisões financeiras e nos levam a uma prosperidade que reflete fidelidade e sabedoria. Que possamos aplicar esses ensinamentos no dia a dia, encontrando equilíbrio, paz e um caminho abençoado para o futuro. Após refletirmos sobre como podemos aplicar os ensinamentos de Filipenses, é importante lembrar que a Palavra de Deus não nos deixa sem exemplos práticos. Vemos ao longo da Bíblia pessoas que enfrentaram momentos de ansiedade e incerteza, mas encontraram paz e direção ao confiar no Senhor. Essas histórias bíblicas nos ensinam que os desafios que enfrentamos hoje não são novos. Homens e mulheres de fé enfrentaram situações semelhantes e, ao confiar em Deus, transformaram suas dificuldades em oportunidades de crescimento e prosperidade espiritual. Suas jornadas nos mostram que confiar no Senhor sempre traz recompensas. Agora, vamos explorar juntos como essas histórias podem inspirar nossas decisões hoje e nos ajudar a construir uma vida de paz, equilíbrio e prosperidade financeira, alinhada com os valores divinos.
Os ensinamentos de Filipenses nos desafiam a entregar nossas ansiedades a Deus por meio da oração e ação de graças. Esse princípio é claramente exemplificado em diversas histórias bíblicas que revelam como a confiança em Deus pode transformar momentos de angústia em vitória. Vamos explorar a trajetória de Joabe, um exemplo profundo de controle emocional e dependência divina, mesmo em meio a dores e incertezas. A palavra diz: "E Joabe disse: Seja forte, e lutemos com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for bom aos seus olhos." Segundo Samuel 10:12. Joabe, o comandante do exército de Israel, enfrentou um dos momentos mais críticos de sua liderança. Os arameus e os amonitas haviam formado uma aliança militar e cercavam o povo de Deus, ameaçando sua existência. Essa não era apenas uma batalha estratégica, mas uma luta pela sobrevivência. Diante disso, Joabe não apenas carregava o peso de liderar, mas também a angústia de decidir o destino de vidas inocentes. Imagine Joabe, no silêncio de sua tenda, analisando a situação com os mapas e relatórios de seus oficiais. Ele sabia que a aliança inimiga era numericamente superior e que o exército de Israel estava vulnerável. Sentia a pressão de cada olhar que dependia dele. Soldados, famílias, mulheres e crianças. A ansiedade era quase sufocante, e o pior, ele tinha que aparentar força para não desmoralizar as tropas. As noites eram longas e carregadas de preocupação. A cada decisão há dúvida. E se falharmos? E se minha estratégia não funcionar? Joabe sabia que uma decisão errada poderia resultar em massacres, desolação e perda da terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Mas em meio a essa tempestade emocional, Joabe escolheu agir com fé e não ceder ao desespero. Ele dividiu seu exército estrategicamente e confiou parte da liderança a seu irmão Abisai. Antes da batalha, fez uma oração pública que inspirou coragem em suas tropas. Seja forte, e que o Senhor faça o que for bom aos seus olhos. Joabe não foi poupado da dor emocional que acompanha decisões difíceis. Ele teve que encarar seus próprios medos enquanto mantinha a aparência de um líder confiante. Ele sentiu o peso da responsabilidade, a insegurança de não saber o resultado e a vulnerabilidade de depender totalmente de Deus em uma situação sem garantias humanas. Visualize Joabe enfrentando as lágrimas silenciosas de seus soldados, que pensavam em suas famílias, ou o rosto de crianças que poderiam perder seus pais. Era um momento de dor profunda, onde a ansiedade podia facilmente dominar. Mas Joabe transformou essa dor em dependência de Deus, reconhecendo que somente o Senhor tinha o controle do resultado. A história de Joabe nos ensina que o controle emocional não significa a ausência de dor ou medo, mas a decisão de confiar em Deus em meio às incertezas. Ele enfrentou pressões inimagináveis, mas escolheu alinhar sua estratégia à vontade de Deus, lembrando-se de que ele era soberano sobre todas as coisas. O resultado foi a vitória, não apenas física, mas também espiritual, pois Deus demonstrou sua fidelidade em um momento de extrema vulnerabilidade. Assim como Joabe entregou sua ansiedade a Deus e confiou nele em meio ao caos, somos chamados a fazer o mesmo em nossas vidas financeiras. Muitas vezes enfrentamos dívidas, decisões difíceis ou a pressão para suprir as necessidades da família. Nesses momentos, é fácil ceder à ansiedade e tomar decisões impulsivas. Porém, a história de Joabe nos mostra que a solução está em confiar plenamente em Deus, buscando sua orientação em cada decisão. Seja na hora de economizar, planejar ou investir, Deus nos convida a depender dele, pois somente ele pode transformar a ansiedade em paz e trazer prosperidade verdadeira. Joabe é um exemplo poderoso de como o controle emocional e a confiança em Deus podem transformar momentos de angústia em vitória. Ele enfrentou o peso da responsabilidade, a dor emocional e a pressão de decisões de vida ou morte. No entanto, escolheu colocar sua fé em Deus e agir com coragem.
Que possamos aplicar essa lição às nossas vidas, especialmente nas áreas onde a ansiedade financeira tenta dominar, e experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Hoje, refletimos sobre Filipenses 4, 6, 7, onde aprendemos que entregar nossas ansiedades a Deus é o primeiro passo para alcançar a paz que excede todo o entendimento. Vimos que, assim como Joabe, ao enfrentarmos nossas pressões emocionais com fé e dependência em Deus, encontramos coragem e direção para superar os desafios. Deus nos ensina que, por meio da oração e confiança, podemos evitar decisões impulsivas que nos afastam do propósito divino. Desafios do dia. Desafio de reflexão financeira. Reserve um momento para analisar suas decisões financeiras recentes. Pergunte-se: minhas escolhas estão sendo guiadas pela ansiedade ou pela confiança em Deus? Anote em um papel um comportamento impulsivo que você deseja melhorar e busque entregá-lo em oração a Deus. Desafio da rotina prática. Comprometa-se hoje a não fazer nenhum gasto impulsivo ou desnecessário, especialmente em situações de pressão ou ansiedade. Caso sinta a necessidade de comprar algo, ore primeiro e reflita sobre a real necessidade. Compartilhe este vídeo com um amigo que também esteja enfrentando dificuldades financeiras e incentive-o a confiar em Deus para encontrar paz e sabedoria. Desafio espiritual. Encontre um momento tranquilo para orar e entregar suas ansiedades financeiras a Deus. Agradeça por tudo o que Ele já providenciou e peça discernimento para suas próximas decisões. Leia novamente Filipenses 4, 6, 7, antes de dormir, meditando sobre como a paz de Deus pode transformar suas preocupações em confiança. Se este conteúdo tocou sua vida, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para receber mensagens transformadoras todos os dias. Deixe nos comentários como você tem aplicado os ensinamentos bíblicos para superar a ansiedade financeira e inspire outras pessoas. Quer acelerar sua transformação financeira e espiritual? Confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Este material foi criado para te ajudar a aplicar os princípios bíblicos no dia a dia e alcançar a prosperidade verdadeira que Deus deseja para você. Acesse hoje e veja como é possível dar o próximo passo rumo a uma vida mais equilibrada e abençoada. Finalizar o dia em oração é um ato de fé e comunhão com Deus. Não se esqueça de voltar ao canal à noite para fazermos juntos uma oração especial que fortalecerá ainda mais sua confiança no Senhor. Vamos encerrar este dia em paz e alinhados com os propósitos divinos. Que Deus abençoe cada uma de suas decisões e conceda sabedoria para superar as dificuldades com fé e perseverança. Que a paz divina guarde o seu coração e a sua mente, trazendo equilíbrio, discernimento e prosperidade para a sua vida. Lembre-se, Deus está no controle e cuida de cada detalhe do seu caminho.